Com você, irmã Lurdinha. Olá, amadas, graça e paz, boa noite a todas. Que bom, né? Que bom e que esse novo processo possa alcançar o coração daqueles que a mensagem precisa alcançar, mesmo não estando aqui, né? Então, é, como a gente tem poucos minutos, eu queria entrar logo na mensagem. E hoje eu confesso para vocês que Deus me deu três mensagens até ele definir qual que seria passada, amados. Pregar para o grupo de orações é difícil. Eu sempre digo isso, porque. Mas, assim, quando eu estava para fechar a mensagem, aí Deus diz: não, não vai ser essa, vai ser outra. Então, eu queria falar com vocês hoje, Deus colocou no nosso coração aqui, sobre dois irmãos, tá? Que nasceram do mesmo ventre, mas que tem uma grande lição para nós. Está lá no livro de Gênesis, tá bom? Capítulo 4, no versículo 3 em diante. Eu vou ler. Versículo 2 em diante. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe, mas ele trouxe das primícias e da gordura do rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes o bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado está à tua porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Queridos, vamos ficar por aí. Quando a gente lê essa história de Caim e de Abel, a gente vê nitidamente que em toda a história do remanescente de Deus, nós podemos conviver com esses dois grupos distintos de pessoas, seja na igreja ou muitas vezes até dentro da nossa casa. Deus tinha pedido, tinha requerido a Abel e a Caim um plano de estrita obediência e humildade. Era o que Deus tinha pedido para eles. E esse plano deveria mostrar uma fé no Salvador, no Redentor. Porém, queridos, a palavra diz de que Caim não estava disposto a se inclinar às exigências feitas por Deus. Caim não estava disposto a agir pela fé. E aí diz que Caim meramente pegou o fruto da terra e levou no lugar do cordeiro. E a serva do Senhor diz, irmãos, de que ele nem escolheu o melhor do fruto da terra. Ele simplesmente, meramente escolheu um fruto e levou porque ele achava que estava bom. Diferentemente de Abel, que agindo pela fé no Salvador e no Redentor, que viria, ali ele escolheu o melhor, as primícias do rebanho. E com toda reverência, depositou ali no altar do Senhor.
Mas Caim diz que Deus não aceitou, queridos, aquela oferta. E o verso 7 explana de que Caim ficou irado. E a pena inspirada diz de que Caim achou que Deus foi muito severo, porque não aceitou a oferta dele e aceitou a de Abel. Diz mais de que um anjo do Senhor desceu e foi conversar com Caim para que ele entendesse ali e visse o seu erro, o seu pecado. Mas diz que a ira tomou de conta do coração de Caim ao ponto de tirar a própria vida do irmão. Sabe o que é que faltava, querido, na oferta de Caim? Faltava virtude. E a virtude da oferta, diz a pena inspirada, que era o sangue do cordeiro. Sabe, amados? Quando eu vejo essa história de Caim, eu consigo ver retratada muitas vezes na vida de muitas pessoas. E que talvez até nós, querido, em determinados momentos, como adoradores de Deus que professamos, às vezes nós queremos fazer como Caim. Nós queremos adorar e servir da forma como nós achamos que é o certo. Não conforme e estritamente as exigências que Deus colocou e as diretrizes que Deus colocou para o seu povo. E nisso, querido, há um grande pecado, há um grande erro, queridos, porque não somos nós que temos que dizer a Deus para rebaixar-se ao nível da nossa adoração defeituosa. Mas somos nós, querido, que precisamos nos elevar à atmosfera divina e celestial, querido. Foi isso que Abel fez com estrita reverência. E na oferta de Abel, querido, havia virtude, porque pela fé havia o sangue do cordeiro ali. Mas na de Caim não havia virtude. Não havia inteireza de coração com amor. Sabe, amados? Quando eu penso na nossa vida, aquilo que nós entregamos meramente achando que é o melhor, como é que está sendo as nossas ofertas, querido? Como é que está sendo? Está sendo com a virtude do sangue de Cristo? Como é a oferta do nosso corpo, querido? Quando Deus pede, quando a pena inspirada escreve, querido, que qualquer ato de intemperança na nossa vida, qualquer ato que leve a prejudicar a nossa mente para discernir as coisas espirituais, e diz que qualquer ato de intemperança se torna pecado, como é que está sendo a nossa oferta, querido, com o nosso corpo? Nós vamos só até o limite, que não ataca diretamente nas nossas vontades de apetite e no nosso prazer do eu. E aí nós chegamos até aquele limite e diz, não, Senhor, essa oferta aqui da minha vida tá boa. Tá boa. Mas será se foi isso que Deus pediu realmente, querido? Será se nós estamos fazendo como Caim, que levou aquilo, que estamos levando aquilo que achamos, não, Senhor, essa forma de adoração tá bom, não precisa ser tão nos mínimos detalhes. Como é que está sendo, querida, as nossas ofertas, nas nossas orações, nas madrugadas? Nós levantamos unicamente como um fardo, como uma obrigação, e fazemos aquela oração que parece mais uma reza, querido, repetitiva. Ou nós derramamos com deleite o nosso coração perante aos pés do Senhor. Nós
Nós realmente temos um encontro com o Senhor quando nós acordamos nas madrugadas para orar, querido? Como é que tem sido a nossa oferta perante Deus, querido, nos nossos momentos devocionais? Nós acordamos e apenas lemos como se fosse ano bíblico. Eu não gosto de ano bíblico, querido, sinceramente. Eu gosto de abrir a Bíblia e meditar devagarzinho. Ler devagarzinho. Porque nos dias que são corridos, que eu sinto que eu não meditei, eu saio de casa vazia, oca, sentindo que apenas cumpri um ritual. E como é que tem sido, meus queridos, a nossa oferta com relação aos cultos pessoais da nossa vida? Você tem se deleitado, querido, em cada palavra, quando se abre a palavra de Deus, querido, ela abrange tanta coisa, querido, e ela nos diz tanta coisa, que um mensageiro famoso, que eu gosto muito das frases dele, que é o Charles Spurgeon, ele diz que melhor seria para nós ler 6 versículos do que 1 milhão de palavras e elas não provocarem mudança no nosso coração. Como tem sido a tua e a minha oferta, querido, nas posses que Deus nos deu, nos bens materiais, financeiramente. Às vezes nós somos tão zelosos, gastamos dinheiro naquilo que não é valor para ajeitar as nossas casas, comprar móveis bons, e às vezes a obra do Senhor está precisando, querido, de pequenas ofertas, de ajuda a termos mais obreiros, e nós simplesmente fechamos a mão, querido. Como tem sido, querida, as nossas ofertas, elas têm sido com virtude do sangue de Cristo, essa virtude que é o amor, que é a verdadeira intenção que está escondida no teu coração e no meu coração, querido. Deus julgará as nossas ofertas, querido, pela intenção íntima que está aqui dentro, pela virtude que é o sangue do Cordeiro na nossa vida, querido. Nós somos um sacrifício vivo, queridos, mas sejamos com a virtude da oferta de Abel, que com reverência e com fé deu do melhor, porque ele tinha fé no Salvador, no sangue que ia purificar. Caim apenas escolheu. Nem se deu o trabalho de escolher o melhor. Nem fez o que Deus tinha pedido e nem deu do melhor. Sabe, amados? Faltava a virtude de Cristo naquela oferta. E às vezes o que Deus quer, queridos, é nada mais do que um coração submisso como foi o de Abel. Inclinado. Que reconheça que ele não é nada e ele não sabe de nada, que está com as mãos vazias perante Deus, mas que Deus pode tudo e que ele sabe o que é melhor. Às vezes Deus quer que você só se renda, que seja só submisso ao que ele pede, porque ele sabe o que é o melhor. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, amados. Quando nós compramos a terra aqui, eu me desfiz do único bem que eu tinha, que era a minha casa na cidade. E eu vim para uma terra que não tinha água, porque aqui no sertão a gente depende muito de poço cavado por máquina. E nós compramos a terra, querido, e depois de 1 ano, a gente cavou 2 poços. E a água não deu água boa e muito menos uma vazão que desse para plantar. E por fim das contas,
chegou uma associação e começou a encher o local de casas e foi parecendo mais uma vila do que o pé de um serrotezinho isolado. E por muitos momentos, querido, eu fiz várias interrogações a Deus, mas, meu Deus, eu chorei tanto, eu jejuei tanto para vir para esse lugar, para vender minha casa. Por que, Senhor? O Senhor permitiu isso? Por que, meu Pai? Será que nós somos tão maus que não merecemos viver a mensagem de vida no campo? E eu ficava com eles porque, sabe, até que Deus um dia abriu o entendimento e mostrou que apenas o que Ele quer é que a gente se renda à vontade dEle, ainda que nós não entendamos o caminho. E aí a gente terminou comprando outra terra, querido, e nós vamos começar tudo de novo quando vender essa casa, construir novamente. Mas meu coração está em paz, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se Ele quis assim, Ele é Deus, querido. Se Deus determinar alguma situação na tua vida que você não entenda, Ele é Deus. Ele fazendo, não fazendo, direcionando da forma como Ele quiser, não da nossa forma, Ele vai permanecer sendo Deus perfeito e sábio, que sabe de todas as coisas. Então só descansa, só entrega nas mãos do Senhor e o mais Ele vai fazer. E para terminar, queridos, que o tempo já está corrido, eu queria ler um texto aqui do Espírito Profecia sobre Caim e Abel, onde diz o seguinte: a vontade é o poder que governa a natureza do homem, trazendo todas as outras faculdades sob sua influência. A vontade não é gosto ou inclinação, mas é o poder de decidir que opera, é o poder de decidir que opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Então, queridos, a vontade não é inclinação, é a sua decisão. Caim poderia ter decidido ofertar o que era melhor. Nós podemos decidir, escolher ofertar o que é o melhor para Deus, como sacrifício vivo, como uma vida entregue. Está em suas mãos, está nas minhas mãos. É a sua vontade. Abel exerceu a boa vontade. Caim não. E o último texto para a gente terminar diz: Caim trouxe apenas o fruto da terra. Sua oferta não foi aceita pelo Senhor. Ele não expressou a fé em Cristo. Todas nossas ofertas, querido, todas, devem ser aspergidas com o sangue da expiação, sendo uma propriedade adquirida pelo Filho de Deus. Devemos dar ao Senhor as nossas próprias vidas individual. Então, queridos, quer comais, quer bebais, quer vista roupa, ou pense, ou fale, ou dê, ou se doe para a causa, fazer tudo para a glória de Deus. Com a virtude do sangue do Cordeiro, no teu íntimo, na tua vida, assim como Abel teve. Que Deus nos abençoe, amados. Que nesta noite o Senhor nos aceite como sacrifício vivo de uma oferta perfeita, assim como foi a de Abel. É o meu rogo, a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.
Maludinha, faça oração para nós, amada. Faço sim. Vamos nos ajoelhar? Nosso amado Deus, nosso querido Pai que estás aqui nessa simples reunião. Nós nos entregamos nesse momento, Senhor, prostrado aos teus pés. Cientes de que nós somos vasos imperfeitos. Somos pó, Pai. Mas como Abel, que deu uma oferta perfeita que agradou ao teu coração. Eis-nos aqui, Pai. Nos ajude a ter a vontade santificada, de maneira que a nossa alegria seja fazer a tua vontade. A nossa paz seja fazer a tua vontade. E o nosso viver seja viver a tua vida, Senhor. É o nosso rogo essa noite. Se não formos para viver a tua vida, Pai, então nos tira, Senhor. Porque já não teremos vida se não for para entregarmos o nosso ser ao Senhor. Então já não há motivos para viver. Então aceita-nos, Pai, e nos molda. É o nosso rogo essa noite, Pai, confiando unicamente nos méritos de Cristo. E é no nome do mesmo que eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém.